Olá, crianças! Sejam bem-vindas ao nosso canal. Hoje vamos para mais uma aula do livro Currículo em Ação do terceiro ano. Ler e Escrever, volume 2. Então, crianças, hoje vocês vão usar o livro volume 2. A atividade de hoje é a atividade 1, leitura da carta Querida Hélio. Páginas 11, 12 e 13. Então, para fazer essa atividade, veja esse vídeo até o final. Curta, compartilhe, mostre para seus amigos. E se você não é inscrito, se inscreva no canal. Assim, você vai receber mais vídeos como esses. Então, vamos para a nossa aula. Atividades habituais. Produção de texto. Atividade 1. Leitura da carta Querida Hélio. Querido estudante, neste bloco de atividades habituais, você terá como desafio compreender uma carta pessoal, sua finalidade e sua temática. Para isso, você realizará a leitura desse gênero que circula na vida cotidiana. Seu professor apresentará ainda outras cartas. Bom trabalho! Aqui no enunciado, nós já podemos verificar que vamos trabalhar com carta pessoal. Nós já fizemos atividades como essa e agora nós vamos completar a carta pessoal. O que é uma carta pessoal? É uma carta escrita de pessoa para pessoa. Não é uma carta escrita de uma pessoa para uma empresa ou para um lugar. É uma carta escrita de pessoa para pessoa. E é uma carta que circula na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia, ok? Então vamos à nossa atividade. 1. Leia a carta. Aqui, crianças, eu vou fazer a leitura junto com vocês. Então, peguem o livro e vamos acompanhar a leitura junto comigo. Se possível, depois vocês façam a leitura sozinhos e respeitando os sinaizinhos de pontuação que nós já aprendemos. A vírgula, o ponto final, o ponto de exclamação e o ponto de interrogação. Então, agora, vamos fazer a leitura. Eu quero que vocês acompanhem junto comigo a leitura. Point Hope, Alasca, 25 de maio de 2019. Querida amiga Ellen, quantas saudades sinto de você! Desde que cheguei aqui, tenho pensado muito em nós e em todas as nossas brincadeiras. Como você sabe, meus pais são pesquisadores e viemos passar uma temporada no Alasca, na cidade de Point Hope, uma das cidades mais remotas dos Estados Unidos. Neste tempo que aqui ficaremos, meus pais estudarão as condições de vida da comunidade nativa. Estamos vivendo de forma muito diferente. O frio aqui é avassalador. Nossa casa é grande e aquecida, mas ainda assim sinto muito frio. Algumas vezes não posso brincar no quintal, pois está sempre coberto com muita neve. Uma neve branquinha e fininha. E também ainda não fiz novos amigos. Em outros dias em que não há tanta neve, consegui aprender a brincar com ela. É muito legal. Gostaria tanto que você estivesse aqui para me fazer companhia. Trouxe comigo alguns livros e gibis divertidos, que estão sendo parte de minha diversão nos dias mais frios. Eles também me ajudam a diminuir as saudades. Você acredita que coisas básicas como pão e leite são entregues aqui pelo ar?
E o combustível é trazido por barcos durante o verão, pois no inverno os rios ficam congelados? Estou escrevendo uma carta porque aqui é a forma de nos comunicarmos. Aqui não temos banda larga, então falar como falávamos aí pelo aplicativo de mensagens é impossível. Vou ter que esperar alguns dias para ler sua resposta, infelizmente. Fiquei sabendo que, por causa do aquecimento global e do derretimento do gelo marinho, será possível conectarem a cidade a cabos de internet de alta velocidade. Tomara que isso aconteça logo para nos comunicarmos mais rapidamente. Por enquanto, estou tirando muitas fotos para mostrar a você quando voltar. Escreva para mim. Fico por aqui aguardando sua cartinha. Um abraço, com muita saudade, de sua amiga Camila. Então aqui, crianças, nós vimos uma escrita de uma carta pessoal. Então agora, vamos relembrar alguns pontos da carta que nós já aprendemos no volume 1 e que nós vamos relembrar agora. Primeiro ponto da carta. Toda carta precisa ser escrita no começo, o local de onde está sendo escrita a carta e a data em que foi escrita. Por quê? Porque a pessoa que vai receber a carta, ela precisa saber de onde, qual é o local que você está escrevendo, ou que a pessoa está escrevendo, e quando foi que ela contou os acontecimentos da carta, né? Então, ela tem que saber quando foi que foi escrita essa carta para ela ter uma ideia de tempo. Então, a primeira coisa que a gente usa para escrever a carta é o local e a data. Logo depois, nós viemos para a saudação. Então, a saudação é a próxima parte da carta. Toda carta precisa ter a saudação. No caso dessa carta, são duas amigas. Então, ela começa com querida amiga Ellen. Ellen é a pessoa que vai receber essa carta. Então, Ellen é a destinatária da carta. Ela vai ler, vai receber e ler essa carta, né? Então, a querida amiga Ellen é destinatária. E aí, no corpo da carta, a pessoa ela descreve, na verdade, como é viver num país totalmente diferente, onde tem muito gelo, muito frio. E ela também coloca alguns sentimentos na carta, como saudade da amiga, pois ela não fez novos amigos ainda, né? Ela também conta como faz para se distrair, que ela brinca com a neve, ela lê livros, né, gibis, e também ajudam ela a diminuir a saudade que ela tem. E ela também fala sobre algumas curiosidades, como a entrega do pão, do leite, do combustível. E também conta que não dá para escrever, para se comunicar pelo aplicativo de mensagens, porque não tem internet, né? Onde ela está. Então, a maneira que ela encontrou de conversar com a amiga é através da carta, né? Porque ela não tem como falar com a amiga se não for através de uma carta. E ela mostra que uma causa natural, que é o aquecimento global, vai derreter o gelo que tem nessa cidade e aí sim pode instalar cabos de internet e com isso ela torce para que isso aconteça logo, para que ela tenha internet para falar com a amiga, né? Então, esse é o corpo da carta, é o assunto da carta, né? Ela está contando como é a vida nesse lugar que ela está vivendo, com algumas curiosidades e tudo. No final,
ela termina: um abraço com muita saudade de sua amiga. Então, essa aqui é a despedida que toda carta tem que ter. Então, depois que eu termino de escrever o que eu queria falar para minha amiga, eu coloco uma despedida, né? Pode ser da forma que você achar mais carinhosa, né, com a sua amiga. E se não for para um amigo, de uma forma mais formal. E no final ela assina Camila. Então, Camila é quem escreve esta carta. Ela é a remetente, ela que está contando o que está acontecendo. Então, crianças, depois dessa leitura e dessa explicação, o ideal é que vocês façam novamente a leitura, respeitando os sinais de pontuação antes de responder as próximas atividades. Vamos responder as atividades, então? Vamos lá. Número 2. Em duplas, registrem as respostas no quadro a seguir. Aqui também nós conseguimos fazer essa atividade sozinhos, tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou ler essas perguntas que tem aqui do lado e responder no quadrinho que está em branco. Se vocês não conseguirem, se o espaço for pequeno, pode fazer no caderno, mas se fizer no livro é melhor, ok? Então vamos lá. Primeira pergunta que tem no quadrinho das questões. Quem escreveu este texto? Então lembram que lá na carta nós temos o final da carta e ela assina no final da carta toda. Então, quem escreveu o texto? No nosso caso, quem escreveu o texto foi quem assinou, que é a Camila. Então, aqui nesse quadrinho, vocês vão colocar a primeira resposta, que é a primeira pergunta, a primeira resposta. Então, o nome da pessoa que escreveu esse texto é Camila, tá bom? Só que nesse quadrinho temos mais perguntas. Então, a segunda pergunta: para quem? Para quem a Camila escreveu esse texto? Então, a Camila escreveu, no comecinho do texto, ela manda para alguém, que é a amiga Ellen. Então, a resposta da segunda pergunta é Ellen, porque é a amiga que ela está contando como é. Então, nesse espaço em branco, vocês registrem a segunda resposta. Para quem? Para quem ela escreveu? Então, foi para a Ellen. Nós ainda temos uma terceira pergunta neste quadrinho. Para que servem textos como este? Então, lá no texto, ela conta que ela está num lugar muito longe e que lá não tem internet. Então, para que serve o texto como este? Ou seja, para que serve uma carta? A carta serve para que a gente possa se comunicar com quem está longe. Então, a resposta dessa terceira pergunta neste quadrinho é: para se comunicar quando estiver longe. Por quê? Porque eu não estou do lado da pessoa, então eu preciso contar as coisas para a pessoa de uma outra forma. A carta é uma das formas de comunicação que existe. Existem várias, a carta é uma delas. Vamos para o próximo quadrinho e a próxima pergunta. Qual é o assunto do texto? Então, lá no texto, crianças, nós também verificamos que o assunto é a Camila contando para Ellen como é a vida em outro país, em outro lugar, num lugar diferente. Ela conta curiosidades, como ela está, o que ela está fazendo, né? Então, o assunto do texto é o assunto principal. E qual é o assunto principal? É como é a vida no Alasca. Ela está contando como é a vida lá no Alasca. O que eles fazem, né? Então, esse é o assunto do texto, ok? Terceira pergunta:
Por que as pessoas do texto não conversam por aplicativo de mensagens? Aqui já até apareceu a resposta, né? E nós temos lá no texto também. Por que eles não estão conversando por aplicativos de mensagens? Porque no Alasca ainda não tem a internet de banda larga, né? O gelo não deixa chegar cabo de internet lá, então eles não conseguem conversar de outra forma que não for a carta. Próxima. A autora do texto relata alguns sentimentos. Quais podemos identificar? Então, quem é a autora do texto? É a Camila, isso a gente já sabe. E ela, durante a carta, ela tem um trecho da carta que ela fala um pouco do que ela tem, dos sentimentos. Então, uma parte da carta, ela coloca que ela está com muita saudade. Então, esse é um dos sentimentos que a gente consegue identificar, né? Que é a saudade. Mas, num outro trecho da carta, ela também coloca uma frase bem interessante. Trouxe comigo alguns livros e gibis divertidos que estão sendo parte de minha diversão nos dias mais frios. Então, quando ela fala que os livros e gibis estão sendo parte da diversão dela, significa que se ela não tivesse isso, ela estaria meio entediada, meio desanimada. Então, um outro sentimento que ela tem é um desânimo, um tédio, né? Por quê? Porque não tem muito o que fazer no Alasca. Se não fosse os livros, ela estaria sentindo tédio ou desânimo, tá bom, crianças? Então, essa é a primeira parte que nós vamos responder. Vamos para a próxima questão. Qual é a novidade anunciada nesse texto? Então, lá no texto, a Camila conta uma novidade. E qual foi a novidade que ela contou no texto? Que ela foi morar por uns tempos no Alasca e que a vida lá é muito diferente, né? Então, ela tem essa novidade, que ela foi morar no Alasca por uns tempos, por isso que ela não vai ver a amiga. Então, essa é a novidade anunciada no texto logo no comecinho. E a última, quando lemos que o aquecimento global e o derretimento do gelo marinho podem trazer a possibilidade de instalação de cabos de internet, isso foi visto como uma vantagem. Mas será que isso também traz benefícios para a vida do planeta? Então, será que esse aquecimento global e o derretimento do gelo marinho traz também alguns benefícios para o nosso planeta em geral? Nós já sabemos que não traz outros benefícios. Então, crianças, o que é que vocês vão responder nesse quadrinho? Eu quero que vocês façam uma pesquisa por que o aquecimento global e o derretimento do gelo marinho não trazem benefícios para a vida do planeta. Eu quero que vocês pesquisem, que vocês olhem na internet, perguntem para os familiares, façam uma pesquisa e escrevam nesse pedaço, bem resumidamente, em uma frase, por que o aquecimento global e o derretimento do gelo marinho não trazem benefícios para a vida no planeta. Então, essa foi a nossa aula. Não se esqueça, se inscreva no canal da professora Adriana Estela. Curta esse vídeo, compartilha, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e até a próxima aula. Um beijo para vocês e tchau, tchau!